paz do Senhor para todos os irmãos. Eu me chamo Eva, sou aqui de Brasília. E quero aqui relatar para vocês o sonho que eu tive na madrugada do dia 3 para o dia 4, agora de janeiro. Um sonho muito revelador, muito real, tudo que eu vi, ao ponto de ficar suada, cansada ao me acordar. E eu estava em um estabelecimento ali no plano piloto, e de repente eu ouvi uma voz que começou a me instruir o que eu deveria fazer. Era como se eu tivesse uma chave na mão que eu tinha que colocar dentro de um buraco de uma fechadura. Quando eu colocava aquela chave, aparecia 3 dígitos 000. E aí aparecia na porta e em uma outra parte como se fosse a boca de um cofre, com aquela parte que tinha os números todinho. E aí quando eu colocava, aparecia 3 zeros. E aí aquela voz mandou eu sair daquele lugar naquele momento, porque ali não era seguro e ia acontecer algo muito forte que ia destruir tudo. E eu comecei a correr, desci daquele lugar e comecei a correr. E eu via umas colunas de fumaça muito preta subindo, mas só que era como se elas estivessem na metade, não subia da terra e nem descia do alto, ela ficava na metade, entre meio, o céu e a terra, aquelas colunas. E era muita, muita. E eu correndo, correndo, procurando um lugar seguro. Naquilo, ao mesmo tempo eu já não estava mais no plano, eu já estava na cidade de São Paulo. De repente era como se fosse um outro estado. Eu imagino ser Santa Catarina. E de repente eu já não estava mais naquele lugar de Santa Catarina, era na cidade de Goiás, onde a minha mãe mora. Mas em todos os lugares que eu ia, estava acontecendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Era como se passasse um vapor. Depois daquela coluna vinha como se fosse um vapor, aquela coluna de fumaça. Como se passasse um vapor sobre a terra, em todos os lugares. E ali aquela terra, ela era cedida, ela cedia e soltava e começava a romper e descendo aquelas avalanches de terra, parecia lavas, mas só que não era lava porque eu olhava, via até os matos verdes na terra e descia aquelas enxurradas, aquela avalanche de terra e soterrava tudo. Todos os lugares que acontecia era do mesmo jeito. Onde era montanha, onde era serra, era muita destruição. E muitas pessoas não conseguiam fugir daquele lugar. Muitas pessoas tentavam fugir e era soterrada e não conseguia correr porque a terra era fofa, a terra juntava muito rápido. De repente a gente via aquilo acontecendo numa distância, quando pensava que não já estava acontecendo no lugar onde a gente estava em pé. E aí eu vi que quando em pouco tempo assim, tudo aquilo foi muito rápido, muita gente, aquele sofrimento, aquele desespero, uma correria, muita gente sufocando, sabe, de tanto desespero que era aquilo lá. E eu sei que eu fui em vários lugares nesse sonho, no mesmo tempo que eu estava numa cidade, eu estava em outra cidade, ao mesmo tempo que era um estado, era outro estado. E a mesma coisa que acontecia aqui em Brasília, acontecia em todos os lugares que eu fui nesse sonho. E teve um momento que eu não sei que estado é aquele que eu estava, e aquela terra não era um declive, não era declive, era uma terra mais plana, e de repente aquilo lá juntou muita terra mesmo. E aí falou assim, pra gente sair dali, porque ali não era seguro. E eu começava a chamar pelo nome das pessoas. Tinha pessoas que eu conhecia e tinha pessoas que eu não conhecia. E eu comecei a chamar por aquelas pessoas e eu vi que começou a brotar muita água. Além da terra daquele jeito, começou a brotar muita água. Aí foi que o desespero foi maior ainda. Porque as pessoas começou a entrar em luta, né? Além de correr da terra, ainda lutar para sobreviver da água. No início era pouca água, mas de repente aquela água foi tomando uma proporção que era muita água, que cobria todas aquelas montanhas de terra que se formava quando descia. E era muito entulho que aquela água ia levando. A água era lama pura e levando muito entulho, muita pedaço de pau, muita madeira, muita árvore. E eu gritava por pessoas e de repente aquela água cobria muita gente. Eu sou uma pessoa de pequena estatura, de baixa estatura, mas eu não, a água não me cobria. Eu continuava caminhando com a água, o máximo que ela dava era no meu, acima do meu umbigo. E pessoas altas cobria elas, aquela água suja, aquela água barrenta, com muito entulho. E de repente
tudo ficou escuro. Era dia, de repente ficou noite. Escureceu tudo, tudo, tudo. Aí foi que o pavor, o pânico tomou conta do povo. Eu vi muita gente perecendo. Muita gente não sobreviveu. E assim, eu não sei o que essa palavra quer dizer, esse sonho quer dizer, mas eu fui procurar uma palavra e o Senhor falou comigo que Ele não faz nada sem antes avisar. E a palavra que saiu para mim foi no livro de Oséias, capítulo 7, do versículo 13 em diante. E nós sabemos que nós estamos vivendo dias difíceis e nós sabemos que o Senhor, Ele quer de nós um despertar. Muitos, nesse sonho, muitos estavam preocupados em tirar coisa das suas casas para fugirem, mas chegou um momento que eles não conseguiam carregar nada e a gente tinha que fugir para escapar com a vida. Então muitos estão preocupados em granjear muitas coisas, em ter muitas coisas, em ter status, em ter bens, em ter posses. E nós sabemos que está chegando o fim de todas as coisas. E nós precisamos escapar com a vida. E onde é o nosso lugar seguro? É nos pés do Senhor Jesus Cristo. Quem não correr para os pés do Senhor Jesus, além de perder a vida nessa terra, ainda a salvação, porque bens materiais tudo vão perecer. Esse é mais um aviso que o Senhor tem dado para a igreja, porque o Senhor tem me dado o sonho desta forma. E o Senhor disse para mim que me chamou para ser um profeta dos últimos dias, profeta da última hora. Isso não é eu que estou falando, foi pessoas que eu vi uma única vez e falou isso para mim, Deus usou para falar comigo, tá? E eu quero agradecer a todos, compartilhem esse áudio, porque nós precisamos ser boca de Deus na terra para anunciar que Jesus está às portas. Jesus está voltando para tirar um povo santo dessa terra. E nós precisamos nos santificar a cada dia, porque sem a santificação nós não veremos o nosso Senhor como Ele é.